Muito obrigada mais uma vez, doutor Eduardo, pela parceria de sempre, por todo o trabalho. Eu lembro, durante a pandemia, o quanto a gente trabalhou, né, para fazer a implementação do pedido de TED, o quanto a gente consegue evoluir Verdade, né? juntos, construindo Está aí, soluções. está aí firme e forte até hoje. Vamos evoluir mais ainda na ferramenta aí com os poderes da procuração e automatização da TED. Que bom, muito obrigada, viu, doutor? Parabéns pelo trabalho mais uma vez, parabéns pelo sistema EPROC. Muito obrigada por estarem com a gente essa noite. A gente se despede de vocês então e passa a palavra ao doutor Fernando, a Cirlei, Carlos, Andréia. Doutor Fernando, o doutor comanda aí o grupo para nos apresentar mais sobre o duplo fator. Perfeito, doutora. Eu não sei se ainda estão ouvindo, mas me despeço do Picarelli, do Marlon, Felipe, nossa equipe parceira aí no desenvolvimento do EPROC. Seguimos sempre juntos, tem muito a ser feito ainda. Em relação à autenticação de duplo fator, ela, como todos têm acompanhado, está sendo implantada de forma escalonada, mas agora com a exigência, né, desse recurso tecnológico, que vem ao encontro dessa alteração tecnológica promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, como já foi destacado pelo Dr. Picarelli no início, que é o quê? O Conselho Nacional ele está partindo da premissa de que está em criação um portal nacional que vai agregar todos os serviços e, com isso, também os padrões de segurança em outros serviços que a gente já usa no dia a dia. É bem comum a gente se deparar com a autenticação de duplo fator, mas isso, como envolve aqui o EPROC e a atividade diária da advocacia, a gente entende que acaba inviabilizando quando não funciona, né, quando há alguma restrição técnica, acaba inviabilizando o exercício profissional, que acaba gerando uma angústia muito grande. Eu vou pedir, é uma questão relativamente simples, mas técnica, né? Eu vou pedir para o Rigueto expor como é que funciona rapidamente essa sistemática, mas eu lembro a advocacia que também é uma exigência do Conselho Nacional, que no final das contas acaba contribuindo para a segurança de todos os sistemas, inclusive do usuário, na medida em que impede, né, o uso indevido dos logins, agora que os logins se tornam cada vez mais poderosos, né, um login acaba gerando acesso a diversos sistemas, então ele acaba tendo a sua importância no âmbito da tecnologia. Miguel, está conosco? Sim, senhor doutor. À Boa noite, vontade, doutor então. Picarelli. Boa noite a todos. Obrigado. Então, como o doutor falou, a questão não é somente a exigência do CNJ. Temos uma portaria a cumprir, né? Uma exigência para que todos os sistemas, não só judiciais, inclusive o TJSC teve que implantar o 2FA, autenticação de dois fatores, como a gente chama 2FA, né? Para todos os nossos sistemas internos, inclusive, sistemas administrativos também. Mas, antes de mais nada, ele é um recurso de segurança. E aqui já fica a minha dica, e isso deveria ser feito para todo e qualquer recurso tecnológico que a gente use, na nossa vida profissional ou pessoal. Porque um acesso indevido usando a nossa identidade hoje é uma dor de cabeça inimaginável, né? Seja banco, seja uma rede social, seja um cadastro, uma compra de um site de compras, enfim. A gente quem já passou por isso, eu trabalho com isso, então eu conheço muitos casos, nunca me aconteceu, mas eu conheço pessoas próximas a mim que tiveram a identidade aí roubada por conta da falta de uma autenticação de um segundo fator, que é algo bastante simples, tá? Não é muito complicado, senhores e senhoras. Eu vou passar aqui basicamente algumas dicas principais para seguir para esse processo, tá? Mostrar que onde estão as informações que podem ser obtidas na internet, tanto na OAB quanto no Tribunal de Justiça. Mas antes eu vou começar informando a respeito do cronograma que foi definido junto à presidência do Tribunal e à OAB em reunião interinstitucional, que foi com relação ao escalonamento dessa implantação. Por que a gente optou em escalonar? Pela questão justamente do atendimento ao advogado, né? Para que a gente possa fazer por partes e não sobrecarregar os atendimentos, e também dar tempo para que as pessoas se programem. Então, lá no portal do tribunal e da OAB, vocês vão encontrar um escalonamento que foi feito por final do número da OAB, né? Nós viramos essa semana o final número 1. Então, quem tem a OAB terminada em 1 já é obrigatório a partir de hoje.
né? Então, agora inicia-se o final ciclo 2, o ciclo 3, no caso, que é o final 2, porque o primeiro ciclo era o 0. Então, 0 e 1 já são obrigatórios, agora é o ciclo 2, ciclo 3 com final 2. Então, até o dia 16 de maio, preparem-se o ciclo 2, aí a partir do dia 17, do dia 16 para 17, vira o ciclo 3, final 2, OAB, assim por diante sucessivamente. Então, lembrando que a qualquer momento, qualquer advogado, qualquer número de OAB, não importa, pode ativar voluntariamente. Isso não precisa esperar aquele período, tá? E é o que a gente recomenda, inclusive, que não deixe para a última hora, que possa fazer a qualquer momento, tirar as dúvidas, ver qualquer problema que possa surgir, ok? Esse era o primeiro ponto que eu queria colocar com relação ao cronograma. O manual de uso, de implantação, de configuração da autenticação em dois fatores, ela está disponível num post da própria OAB ali, que eu achei muito legal, muito bem feito. Eu vou colocar ele aqui, ele foi baseado no nosso manual, que foi um manual que a Cissa fez também, que está muito legal, que foi um manual interno nosso. Eu vou colocar aqui o link do próprio portal do Instagram da OAB aqui no chat, para quem ficar mais fácil o acesso depois ali. Basicamente, esse manual ele tem alguns passos, 5 passos, se não me engano, ou 6 passos, em que você tem que partir da instalação do aplicativo no seu celular. Por que o celular é importante? Porque o celular é um dispositivo pessoal. A autenticação de dois fatores, ela parte do princípio de que a senha e o login, a identidade é unicamente individual. Então, se a identidade é individual, o dispositivo que vai autenticar a senha, que vai servir como segundo fator, ele tem que ser pessoal. Então, se usa o celular para isso. Tanto o Microsoft Authenticator quanto o Google Authenticator são os dois aplicativos que a gente recomenda por segurança. Eles funcionam muito tranquilamente, tanto em Android quanto em Apple, em iOS, sem nenhum problema, são muito simples de usar. Basicamente, entra no eProc, digita usuário e senha, clica ali no link do ativação de autenticação de dois fatores, ele vai exibir um QR Code, lê o QR Code com o aplicativo, depois que entrar no aplicativo, dependendo se vai usar o Google ou o Microsoft. E por que a gente deixa essa liberdade? Porque a gente sabe que muitas pessoas já usam para outros sistemas, né? Já usaram, talvez, para o TRF4, já usaram, talvez, para um sistema de rede social, alguma coisa assim. Então, entra no aplicativo, adiciona essa nova entrada, esse novo sistema, lê o QR Code que o eProc apresentar e digita o código que aparecer ali. Aí é que tem um ponto importante. Você vai colocar um e-mail ali. Esse e-mail, você precisa ter acesso a esse e-mail. E aqui que é muito importante, porque esse e-mail vai servir para desativar. Por que eu digo isso? Porque o e-mail, se você não tiver acesso a esse e-mail e você perder o celular, for furtado, tiver sem bateria e precisar acessar por qualquer emergência, você não vai ter acesso. Então, é aqui que é o principal problema. Já estou até adiantando um ponto que eu falaria em seguida, que são os principais problemas. Você não vai ter acesso a esse e-mail, você automaticamente não vai conseguir desativar o 2FA. Lembrando que a desativação do autenticação de dois fatores, ela não é opcional. Você só pode desativar temporariamente até o próximo acesso, quando ele vai obrigar novamente a ativação num novo dispositivo, ok? Então, feita essa etapa, lá no e-mail vai ter um link que você vai receber nesse e-mail, vai ativar através desse link, recebendo esse link, entra novamente no eProc, valida a autenticação, feito isso, você já está dentro do eProc. Uma coisa muito importante que tem uma opção eProc é você confiar no dispositivo, e essa é uma opção muito interessante para quem usa sempre o mesmo notebook ou o mesmo computador. Tem que tomar um pouco de cuidado com computadores públicos. Isso é uma recomendação de todo mundo que trabalha com segurança da informação, avisar sempre sobre isso. Cuidar com computadores compartilhados, cuidar com computadores usados em faculdade, em café, em lan house, qualquer dispositivo que não seja de uso exclusivo. Então, você marca essa opção, confiar nesse dispositivo. Não, acho que a opção não... Deixa eu verificar a exposição certinha. Não usar o 2FA nesse dispositivo. Então, essa é uma opção para ele não pedir todo dia, todo momento que você entrar, porque é uma ferramenta que você entra diariamente, mas cuidado ao usar essa opção em um dispositivo que você não confia, né? Fica aqui o ponto importante dessa questão.
Para encerrar esse ponto, eu queria colocar aqui também no link um manual também em vídeo. O mesmo manual que está ali em vídeo, ele está no YouTube do Tribunal de Justiça, tá? Basicamente são os mesmos passos. E aí aqui, dentre os principais problemas, como eu falei, a perda do celular, por exemplo, né? O furto, ou quebra, caiu, quebrou. Sempre desativem a 2FA pelo e-mail e ativem novamente. Uma possível pergunta que posso surgir, mas eu posso ativar no outro celular, no acesso de emergência? Sim, você pode ativar no celular de um colega, no celular de um familiar, você desativa pelo seu e-mail pessoal, e aqui é interessante, né, porque o 2FA é um tipo de MFA, o MFA é uma autenticação de múltiplo fator. Originalmente tecnicamente se fala MFA, autenticação de múltiplo fator. 2, 3, 4, 5. O e-mail acaba funcionando como um terceiro fator aí, né? Você tem acesso ao e-mail também como um fator de autenticação. Então, você desativa a 2FA a partir do seu e-mail e aí você ativa novamente, se numa emergência no celular de um colega, no celular de um familiar, depois no celular que você precisar. Esse é um dos principais problemas. Um outro problema comum que você pode ter, às vezes, está tudo configurado corretamente e você não funciona, aquele código não entra de jeito nenhum. Esse ponto, basicamente, se há uma mudança de data e hora no seu celular ou no seu computador, onde é acessado o eProc, verifiquem sempre a data e hora. Geralmente, as data e hora dos computadores e do celular ficam no automático, mas por alguma razão já vimos usuários alterando a data e hora do seu computador ou do seu celular por alguma razão. Se a data e hora estiverem erradas, tanto no computador quanto no celular, ele não vai funcionar, porque a autenticação do software ela é baseada, o algoritmo é baseado em tempo, então ele pode não funcionar se essa data e hora estiverem erradas, ok? Esses são os dois principais problemas, a falta do aparelho e o código que não funciona. Às vezes, um outro problema que pode acontecer, mais raro, o e-mail pode demorar um pouco a chegar, né? E a pessoa tentar fazer um novo, cancelar tudo e começar um novo processo, receber um segundo QR Code lá no eProc e tentar ficar lendo o primeiro depois que o e-mail chegar, porque se o e-mail demora um pouquinho, ele pediu a segunda vez, o segundo QR Code equivale, e ele está recebendo a ativação do primeiro, e ainda o segundo não chegou, e ele vai ficar tentando naquele primeiro e não vai ver que o segundo chegou e na verdade, ele tem que sempre é o último que vale, porque ele começou de novo todo o processo. Então, sempre que pedir ativação, espera aquele e-mail chegar de ativação. Esses eram os principais problemas, então, que poderiam surgir, né? Aqui no suporte, né? Se isso aqui no suporte a gente tem essa questão do cadastro do e-mail, seria com a gente. Eu não sei se tu queres falar alguma coisa com relação a esse tipo de atendimento. O suporte ao usuário final do advogado é com a OAB mesmo. A gente tem, vou deixar o contato aqui, que foi o alinhado. Vou deixar aqui, acho que inclusive está no post que eu mandei aqui no Instagram, né? Do telefone e da central de atendimento. Vou colar aqui no chat. Eu não sei se a Cissa quer complementar alguma coisa com relação ao tipo de atendimento que a gente pode ajudar, Cissa. Em relação ao 2FA, o que a gente pode fazer naqueles casos extremos, a gente desativar temporariamente o 2FA. Para isso, é necessário abrir um chamado e enviar uma selfie com a carteirinha da OAB, para a gente saber que quem está pedindo é realmente o advogado. Mas o suporte para a instalação do 2FA é com a OAB. Então, claro, alteração no cadastro do advogado, a OAB não consegue fazer, né? Tem que abrir um chamado para o suporte eProc. Mas a instalação do 2FA, a gente tem um tutorial bem fácil de seguir, tem vídeo bem fácil de seguir, ele não é complicado de usar, é fácil de usar e é uma segurança, né? Inclusive, tem algumas perguntas ali que o assessor não vai mais conseguir usar. O assessor ele tem um perfil específico para ele, que é de assistente de advogado. E ele pode ter o próprio 2FA com o perfil dele de assistente de advogado. Ele não precisa usar o perfil do advogado. Tem um tutorial, eu vou deixar o link ali, mas ele também está lá na página do TJ, no nosso portal, onde a gente tem todo o material de apoio ao advogado
tem vídeos, tem PDFs, que vocês para auxiliar vocês em todos os momentos do processo. Mas eu vou deixar aqui o tutorial, vou deixar lá no YouTube, aqui também, do cadastro do assistente do advogado. Obrigado, Cissa. É isso aí Por mesmo. Eu não sei se tem, eu não consegui olhar o chat enquanto eu falava, então não sei se tem alguma pergunta aqui que ficou para cima ali. Eu não sei se pessoal, alguém quer apoiar lendo ali para gente ou que anotou e quer abrir a Nós já palavra. vamos passar para as perguntas, Rigueto. Legal, Eu só doutor. quero Então, reforçar aqui para a era isso. advocacia 2 pontos. O primeiro é que o 2FA, na verdade, é uma prática que vai, né, ser adotada em praticamente todo recurso digital e implica imaginar que a gente precisa de uma chave digital para entrar nos nossos serviços. Essa chave é salva num celular e também é possível de se obter através do e-mail, mas ela é salva num celular. Então, se você vai trocar de celular, você tem que desabilitar antes, porque se você vender o celular, você perde a chave junto e aí você não consegue acessar. E a segunda ideia, sempre que for acessar, salvo se você marcar aquela caixinha em um dos acessos, aquela caixinha que diz que não vai pedir de novo, naquele computador, vai ser solicitado. Vai ser solicitado se você trocar de computador, se você acessar em outro dispositivo. Para todo dispositivo é uma chave única. Então, sempre que houver o acesso num dispositivo novo, vai precisar estar com o celular para conseguir esse acesso. Se não tiver com o celular, não consegue. São detalhes do dia a dia que a gente acaba a gente incorpora. Provavelmente você vai no seu computador pessoal salvar ali o uso como um computador confiável e vai esquecer que existe o 2FA, mas eventualmente você vai usar em outro dispositivo e ele vai ser solicitado. O 2FA que foi habilitado, alguém perguntou, na Justiça Federal não vai funcionar na Justiça Estadual. Para cada sistema é um código exclusivo que tem que ser gerado ali segundo o manual. E com relação, só para reforçar também ao suporte, na verdade, a gente disponibiliza o sistema, né? O tribunal consegue trabalhar num suporte que não é o suporte ao usuário final. Esse suporte ele foi ajustado para que seja feito com a ordem dos advogados, tanto pelo número, né? Nós não temos estrutura para conseguir atender esse tipo de suporte de uso de sistema, de dificuldade de uso, de problemas próprios aí do equipamento que a pessoa está usando, né? E nós temos esse suporte de segundo nível, que a gente chama, que é esse suporte de resetar um cadastro, um advogado, quando houver algum problema um pouco mais complexo. Mas o suporte de uso mesmo, ele é encaminhado à ordem dos advogados. A gente já acertou, como comentei no início, a possibilidade de treinar a equipe da Ordem dos Advogados para que faça suporte da melhor maneira possível. Então, se houver essa necessidade ainda, a gente fica à disposição, né? E ficamos à disposição também para outros questionamentos. A mesa fica com a palavra. Doutor, perfeito. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Se bem me lembro, o Marlon comentou que uma das vantagens dessa nova implementação da entrada do sistema é que seria possível, uma vez feito a entrada em um sistema, por exemplo, eu poderia entrar no TJSC e depois entrar no TRF4. Então, o 2FA de um poderia valer no outro, né? Se bem me lembro, eu acho que isso seria bastante interessante quando tiver tudo implementado. Então, isso também seria muito bom. E eu vi uma pergunta ali no chat com relação ao nome. No meu aqui eu tenho EPROC TJSC, se não me engano, o EPROC TRF4 também aparece assim, EPROC/TRF4, tá? Mas era isso que eu tinha da minha parte. A gente está à disposição aí para as perguntas aí. Obrigado, doutor. Muito obrigada, doutores. Agradeço muito os esclarecimentos. A gente sabe que esse duplo fator ele traz segurança, né? A gente cada vez mais a advocacia. Eu acho que a sociedade como um todo tem sofrido com essa utilização de dados, de informações, de senhas, de acesso para cometimento de fraudes, né? Então, essa segurança é importante. É claro que traz uma certa dificuldade no início, até a gente se familiarizar com o sistema. E daí quero agradecer a doutora Marli, que tem feito muito do suporte aqui na OAB para tentar auxiliar a advocacia catarinense nessa utilização
do duplo fator, agradecendo vocês também por estarem aqui, por fazerem, né, se disponibilizarem para dar o curso para a gente. Doutor Fernando, doutor Carlos, a Cirlei e a Andréia. Passo a Marli aqui, não sei, a gente estava comentando que talvez fosse interessante a gente listar um pouco das dúvidas mais frequentes, que a Marli me contou que tem atendido de 25 a 30 colegas por dia, né? Para poder orientar nesse momento de transição. E daí, se ela pudesse resumir um pouco aqui do que tem sido mais as dúvidas, talvez trocar uma ideia para a gente poder deixar gravado, lembrando que isso aqui está gravado, né? Esse evento está gravado, para que os outros possam também obter um pouco mais de informação. 2, 3, 4, 5. Falando. 6, 7, 8. Boa noite a toda a equipe do TJ. Agradeço de montão, porque tem me ajudado durante essas semanas na implementação, que não tem sido fácil, né, Cissa? Não. Sim, né, doutora? Parceria sempre. Sempre. E tem algumas coisas que têm acontecido que são recorrentes. Por exemplo, doutora, eu não tenho login e senha, só tenho o meu token. Consigo fazer o 2FA? É um dos questionamentos. Não, precisa ser login e senha. Aí, se ela nunca usou login e senha, a pessoa tem que usar o esqueci minha senha. Tá. Então, ela usa o esqueci minha senha, vai ser enviado uma senha por e-mail que está cadastrado no EPROC. Aí, lá ela vai receber e vai conseguir acessar o EPROC com Tá. login e Quando senha. eu entrei no EPROC, eu tinha um e-mail. E agora eu nem me lembro mais qual é o e-mail que estava no EPROC. Então, quando eu vou clicar para pedir a segunda senha, o que eu faço? Porque eu não tenho mais esse e-mail. Então, ele não aparece para mim. E ela não sabe, né? Então, nesse Não caso, sabe. ela vai ter que entrar em contato com o suporte do EPROC. Porque ela precisa informar qual é o e-mail que ela tem cadastrado, se ela precisa alterar esse e-mail, a gente vai pedir uma documentação para ela, porque assim, a gente burocratiza um pouco nesses casos para a segurança do advogado. Senão qualquer um vai ligar lá, eu quero trocar meu e-mail, vai dar um e-mail que, né, que não é a pessoa, a gente não sabe quem está do outro lado, então a gente tem que se garantir de alguma forma. Então, por isso que a gente faz algumas exigências de documentação que a gente pede para enviar junto com o pedido. Mas se não sabe qual que é o e-mail que está cadastrado no EPROC, tem que acionar o suporte EPROC, porque a OAB não vai conseguir ajudar nesse caso. O login que é feito no Brasil inteiro, quem já tem o programa EPROC, é os 2 dígitos do estado que mora, mais o 0, mais o número da OAB, certo? Por que em São Paulo, então, o login deles é o CPF? Eu tive vários problemas essa semana com o pessoal de São Paulo, porque eu falava para eles colocar SP e o deles é CPF. Não entra com login. Mas no EPROC está cadastrado o login? Não. Só está cadastrado o CPF, mas o login do advogado é sempre o SP, na verdade, né? Dificilmente vai ser. Mas eu lembro que teve uma época que, se não me engano, a gente conseguia se logar com o CPF, mas isso foi bem no começo do EPROC. Outra coisa que também foi muito recorrente, e foi uma dificuldade enorme, e o que está sendo mais difícil, de a gente explicar para o advogado de que o EPROC é no computador, mas o Google Authenticator ou o Microsoft é no celular. Tanto que, quando eu começo a explicar para ele, você tem que ter login e senha, e você tem que ter no celular o Google Authenticator ou do Microsoft. Não, doutor, eu só vou usar o computador, eu não vou usar o celular. E quando eles começam a baixar o Google Authenticator, eles começam, doutora, mas é pago. Não tenho como fazer porque é pago. Não é? É gratuito? Não é gratuito. Doutora, eu acho que a senhora tem que ir naquela questão que eu falei no início, que é a questão da segurança, né? Da segurança da identidade pessoal. Porque é um token, né, que está no celular, que é um item de posse pessoal. A gente não empresta o nosso celular desbloqueado para ninguém, né? A gente não abre a porta da nossa casa, deixa aberta sem chave para qualquer um. Então, assim, o EPROC, a nossa senha ali, é a porta da chave do nosso trabalho. Então, o celular está com a gente todo dia, né? Então, ele está ali do nosso lado. É um item pessoal que acho que tem que ser nessa explicação nesse sentido, né? Como um token de acesso individual, né? Outro para garantir a segurança. Outro questionamento que foi feito bastante.
Ai, doutora, eu auxilio ele a fazer o duplo fator, funciona, beleza, ele funciona. Aí, no outro dia, ele me liga. Ah, mas eu cheguei em casa e fui usar no meu computador em casa e não funciona. Aí, explicar também de que cada computador que ele for usar, ele tem lembrar que tem aquela opção não usar neste dispositivo. Então, ele faz isso uma vez em cada computador no escritório e em casa, e ele nunca mais vai precisar. Não, eu acho que eu me lembro tem. A outra pergunta que estão fazendo aqui na internet é se cada tribunal tem que fazer o 2FA. TJ1 e TRF4 outro, né? Isso, são sistemas diferentes, né? Apesar de ser o mesmo, é PROC, mas é banco de dados diferente. Então, para cada um tem que ter uma autenticação. Inclusive, até aqueles que são... o CNJ, ele, na portaria 140, ele obrigou a autenticação em 2 fatores para qualquer sistema judicial, não só para o EPROC, para qualquer um de qualquer unidade da federação. Então, cada sistema vai implantar de uma forma, né? Temos aqui um pedido online que a gente vai estudar, conversar com o TJ para ver o que a gente pode fazer, porque a colocação aqui do Igor o acesso de 2 fatores é bom, o problema é que na penitenciária não entra celular. Isso não foi pensado nos advogados que atuam nessa área criminal e que precisam para fazer o atendimento. Deveriam, então, disponibilizar um acesso dos advogados a celular dentro da penitenciária. Eu sei que isso é complicado, né? Mas, assim, fica o pedido aqui, doutora, a gente vai levar, inclusive, para trabalhar, talvez, junto com a Comissão de Assuntos Prisionais, né? Para que a gente possa buscar soluções. É claro que com essas mudanças vêm os desafios, com os desafios é importante esse trabalho colaborativo que tem sido feito junto ao TJ, mais uma vez obrigado, junto às nossas comissões, às diretorias de relacionamento com a Justiça, para que a gente possa seguir avançando, entendendo as necessidades, né? Algumas novidades, como o JUS-BR, até o duplo fator, algumas são necessidade, outras a gente sabe que são opção, como é a questão do JUS-BR, mas que a gente precisa, uma vez implementado, seguir construindo, né, para que ela possa evoluir, para que possa se adequar cada vez mais à necessidade, à realidade e ao dia a dia da advocacia. Não sei se algum colega aqui tem mais alguma dúvida. Então, acho que vamos encerrando o evento de hoje, que foi, sem dúvida, um sucesso. Agradecendo mais uma vez aos nossos convidados do TRF4, do TJ Santa Catarina, que se disponibilizaram a estar com a gente hoje, trazendo informações. Também sempre nos recebem, nos escutam, colaboram com a gente nas demandas da advocacia. Obrigado aos nossos diretores que estão aqui na mesa, que nos acompanham online. Obrigado a todos vocês que ficaram até o final acompanhando. Lembrando que esse evento está gravado. Obrigada, Marli, também por todo o trabalho que você tem feito de capacitação aqui, de orientação da advocacia junto a esse duplo fator. No mais, uma boa noite a todos. Seguimos na luta para que o DGEM, né, não siga como única forma de contagem de prazo. A gente mantém a advocacia atualizada de qualquer novidade até o dia 16, mas agora já com bastante informação e capacidade se eventualmente precisarmos nos adaptar a essa eventual mudança. Muito obrigada mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a participação de todos. Uma boa noite.